O Império Otomano, ascensão e queda de 600 anos. Por 600 anos, um único império dominou o cruzamento entre a Europa, a Ásia e o norte da África. Ele derrubou o que restava do Império Romano, chegou às portas de Viena e controlou o comércio entre o Oriente e o Ocidente por séculos. Mas assim como todo grande império da história, ele também teve seu fim. Um colapso lento que terminaria apenas no início do século XX, arrastado pela mesma guerra que redesenhou o mapa do mundo inteiro. Essa é a história da ascensão e queda do Império Otomano. Tudo começou no fim do século XIII, numa pequena região da Anatólia, na atual Turquia. Osman I, líder de uma tribo turca menor, começou a expandir seu pequeno território às custas do enfraquecido Império Bizantino, vizinho ao norte. O que parecia apenas mais um pequeno principado guerreiro em meio a dezenas de outros na região se tornaria, com o tempo, o núcleo de um dos maiores impérios já vistos. Os sucessores de Osman continuaram essa expansão de forma incansável. Ao longo do século XIV, os otomanos cruzaram para a Europa, conquistando territórios nos Balcãs e derrotando exércitos cristãos em batalhas decisivas, como a Batalha de Kosovo em 1389. O império crescia tanto no continente asiático quanto no europeu, cercando cada vez mais o que restava do antigo Império Bizantino. Em 1453, ocorreria o evento que consagraria definitivamente o poder otomano, a conquista de Constantinopla. Sob o comando do jovem sultão Mehmed II, apenas com 21 anos de idade, os otomanos cercaram a capital bizantina, protegida por muralhas consideradas praticamente inexpugnáveis havia 1000 anos. Mehmed utilizou canhões gigantescos, construídos especialmente para o cerco, capazes de disparar projéteis nunca vistos antes naquela escala. Após semanas de bombardeio incessante, as muralhas finalmente cederam. Constantinopla caiu, encerrando de vez os 1000 anos do Império Bizantino, e Mehmed II ganharia para sempre o título de conquistador. Com Constantinopla, renomeada Istambul, como nova capital, o Império Otomano entrou em uma era de expansão ainda mais agressiva. Sob o sultão Selim I, no início do século XVI, o Império conquistou o Egito e boa parte do Oriente Médio, assumindo também a liderança religiosa do mundo islâmico sunita. Mas o verdadeiro auge viria com seu filho, Solimão, o Magnífico. Durante o reinado de Solimão, entre 1520 e 1566, o Império Otomano atingiu sua máxima expansão territorial e cultural. Suas forças conquistaram grande parte dos Balcãs e chegaram a cercar a própria Viena, no coração da Europa, em 1529. Um cerco que, embora não tenha conseguido tomar a cidade, espalhou pânico por todo o continente europeu, que temia uma invasão otomana total. Sob Solimão, Istambul se tornou um dos maiores centros culturais, arquitetônicos e científicos do mundo, e o império chegou a controlar rotas comerciais essenciais entre a Europa e a Ásia. Mas nenhum império permanece no auge para sempre. A partir do fim do século XVII, uma série de derrotas militares começou a expor as fraquezas otomanas. Em 1683, um segundo cerco a Viena termina em derrota decisiva para os otomanos, marcando o início de um lento e prolongado declínio territorial. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o Império foi perdendo território gradualmente para potências europeias em ascensão, Rússia, Áustria, mais tarde, movimentos de independência nacionalista dentro dos próprios Balcãs. O século XIX seria particularmente doloroso para os otomanos. Um por um, territórios que haviam sido otomanos por séculos conquistaram sua independência: Grécia, Sérvia, Romênia, Bulgária. O Império, antes temido em toda a Europa, passou a ser chamado com desdém por diplomatas europeus de o homem doente da Europa, uma potência em declínio terminal, mantida de pé apenas pelo equilíbrio de poder entre as grandes nações europeias, que temiam que aconteceria se o território otomano entrasse em colapso total. No início do século XX, tentativas de reforma e modernização, lideradas pelo movimento dos jovens turcos, tentaram reverter o declínio, mas era tarde demais. Em 1914, o Império Otomano cometeria seu erro fatal: entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A guerra seria catastrófica para os otomanos, que perderam território em múltiplas frentes simultâneas, do Oriente Médio ao Cáucaso. Com a derrota da Alemanha e de seus aliados em 1918, o Império Otomano, já enfraquecido havia décadas, entrou em colapso final. Os vencedores da guerra dividiram seus territórios remanescentes, e um movimento nacionalista liderado por Mustafa Kemal, mais tarde conhecido como Ataturk, se levantou contra a ocupação estrangeira e contra o próprio governo do sultão. Em 1922, o sultanato foi oficialmente abolido. O último sultão otomano deixou Istambul em exílio, encerrando definitivamente 600 anos de uma das dinastias mais duradouras da história mundial. Em seu lugar, surgiria a moderna República da Turquia, fundada por Ataturk em 1923,
Uma nação completamente reformulada, secular e ocidentalizada, construída sobre as ruínas do último grande império islâmico da história. E fica a reflexão. Como o império que sobreviveu por 600 anos, atravessando a Idade Média, o Renascimento e a Era Moderna, pôde desmoronar em pouco mais de 2 décadas de declínio acelerado, e o que isso nos ensina sobre a fragilidade até dos impérios mais duradouros. Se você gostou dessa jornada por 600 anos de história otomana, se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias que moldaram o mundo como conhecemos hoje.